Então, meus irmãos, dando continuidade aos estudos, nós vamos retroceder um pouco no capítulo 1 para depois nós prosseguirmos para o capítulo 2, tendo consciência de que é uma carta que possui uma sequência. É importante a gente compreender o contexto. No capítulo 1, a partir do verso 18, nós vimos que Paulo começou a dizer para a sociedade que ele estava inserido, para os pagãos, que eles estavam debaixo da ira de Deus. Nós estudamos e nós vimos que Paulo ele estava acusando aqueles homens, à luz da palavra de Deus, que eles estavam praticando aquilo que não deviam, que eles estavam adorando as criaturas ao invés do Criador, que eles estavam desprezando o conhecimento de Deus, e que Deus, no grande dia, vai condenar a todos os que assim procedem, todos que fazem isso. E aí eu vou pedir para os irmãos, para facilitar o nosso entendimento, para que todos nós imaginemos que Paulo, vamos imaginar o cenário que não foi o que aconteceu, mas que é importante para a gente compreender a linguagem que ele utilizou no capítulo 2. Vamos imaginar que Paulo ele está em Roma, publicamente, falando aquilo que está escrito aqui. E vamos pensar, e para facilitar o nosso entendimento, vamos imaginar que Paulo está falando essas coisas e que há uma pessoa concordando com tudo. Enquanto Paulo está falando que essas pessoas estão negando a Cristo, que estão vivendo em desobediência, vamos imaginar que tem uma pessoa ali aplaudindo tudo que Paulo está falando, concordando com tudo que ele está falando, condenando a tais práticas, assim como Paulo estava fazendo. Isso vai ser importante para a gente compreender o capítulo 2. Vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 5. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impetinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Vamos parar aqui. Paulo ele está falando para esse homem que estava ali concordando com tudo que ele estava falando para os pagãos, condenando aquelas práticas, que aquele que julga também é culpado, pois quando ele julga está condenando a si mesmo. Depois de ter passado, no capítulo 1 nós vemos, a condenação sobre os gentios, sobre os pagãos, pois eles pecam contra a luz, pois eles pecam contra Deus, ele se volta aos moralistas. Ou seja, ele se volta para aquelas pessoas que estavam ali condenando, apontando o dedo para os erros daqueles homens, mas que estavam fazendo as mesmas coisas. E para aqueles que batiam palma, concordando com tudo que Paulo estava dizendo, Paulo escreve para eles: vocês que julgam fazem as mesmas coisas que eles fazem. E isso implica em condenação para vocês. E explicando o contexto, porque eu pedi para que vocês imaginassem essa pessoa. Porque Paulo se utiliza de uma linguagem que era muito comum na época, que era uma linguagem que os filósofos, que os oradores se utilizavam, que era de imaginar um interlocutor imaginário, como uma forma de endossar aquele discurso deles, como uma forma dele aumentar a argumentação que ele estava utilizando. E foi uma forma dele encaixar naquele contexto de palavra, que estava sendo direcionada para os pagãos, agora para os judeus, para aqueles que se levantavam como moralistas e acusavam e criticavam todas as atitudes que os outros estavam tendo, mas que eles repetiam, mas que eles faziam da mesma forma. E aí nós vimos que ele faz 5 críticas. E ele pontua que não apenas os pagãos estão condenados, mas também os judeus, aqueles que receberam a lei de Deus. E essa mensagem, quando ele diz, portanto, és indesculpável, é diretamente a esse homem, o moralista, o judeu naquele contexto. E nós precisamos compreender que naquela época, naquela sociedade, assim como nós vivemos hoje, existiam muitos moralistas, muitos filósofos que zelavam e condenavam aquelas práticas impuras, de luxúrias, e se levantavam valorizando a moral, valorizando uma boa conduta. Mas essa mensagem ela começa aberta, ela começa de fato atingindo a todos esses que se levantam dessa forma, mas que possui como um endereçamento direto aos judeus. E o judeu de fato ele era o pior, porque eles diziam que todos os judeus haveriam de ser salvos e que todos os gentios estavam condenados. Eles não
compreenderam a obra de Cristo, que o sangue de Cristo foi derramado sobre todos, né? Pessoas de todos os povos, de todas as etnias. E aqui nós vimos, e vamos ver as 5 críticas contra os judeus que Paulo faz. Primeiro, no versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. É claro que possivelmente os judeus não praticavam essa imensa lista de pecados que Paulo apontou no capítulo 1, mas provavelmente eles tinham condutas semelhantes àquelas ou até mesmo aquelas condutas, né, variando de cada pessoa, de cada indivíduo. Mas o ponto de Paulo é que toda a raça humana pecou contra Deus. Toda a raça humana está debaixo do juízo de Deus. E, portanto, os judeus eles não tinham passe livre, eles não tinham salvação por serem judeus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o fato de uma pessoa, como ele aponta, como ele descreve aqui esse homem, né, na figura de um judeu, que aponta o erro do outro, não o torna melhor diante de Deus. Na verdade, pelo contrário, aumenta a responsabilidade dele, porque ele sabe o bem que ele deve fazer e não faz. Ele faz aquilo que ele mesmo condena. E isso faz nos lembrar, né, na passagem, daquela oração do fariseu, a parábola do fariseu e do publicano. E o fariseu ora: obrigado, Deus, por eu não ser igual a eles, ladrões, corruptos, né, adúlteros, e nem mesmo a este publicano. Nós vemos nos evangelhos. Ele fala que ele jejua 2 vezes por semana e dá o dízimo de tudo que ele ganha, mas no final da história nós vemos que a parábola se encerrou com a justificação do publicano, que foi aquele homem que reconheceu a sua condição pecadora, que foi aquele homem que reconheceu o homem miserável que era e o seu estado de miséria diante de Deus. Portanto, nesse início aqui do capítulo 2, Paulo enfatiza, nesse primeiro versículo, que todos pecaram. É bom a gente sempre se lembrar disso. John Stott, ele falou algo muito bacana sobre isso. Ele diz: atiçamo-nos até atingirmos um estado de indignação e justiça própria em relação ao comportamento vergonhoso do outro, ao passo que o mesmo comportamento não parece tão sério quando é nosso e não deles. Ele está falando aqui que muitas vezes nós temos facilidade de apontar e condenar o erro do outro, mas quando nós temos essa mesma conduta, não enxergamos com a seriedade que de fato deveria ter. No versículo 2 nós vemos: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Nós estamos aqui falando sobre o juízo de Deus, e Paulo estava falando sobre julgamento. É bom a gente esclarecer isso, porque muitas vezes há uma interpretação errada sobre o que é o julgamento, né? E pegam aquela passagem que diz que o Senhor Jesus diz para não julgarmos, né? Mas nós precisamos compreender que o que Paulo está querendo dizer aqui sobre julgamento é não julgar apenas dizendo que tal conduta é errada diante da palavra de Deus, mas é no sentido de que essa pessoa está no erro, e por ela estar no erro eu estou numa condição melhor do que ela. Como se eu ficasse contente com o fato da pessoa estar no erro, e isso me faz sentir melhor em relação a ela, me faz superior a ela, que era o que os judeus, né, acusavam aquelas pessoas. Eles se sentiam superiores, dizendo que eles eram, né, da descendência de Abraão. Mas, em outras palavras, julgar aqui é acreditar que os outros são dignos da ira de Deus, ao passo que eu não. É isso que Paulo está condenando, esse tipo de julgamento. Um julgamento que coloca os outros como merecedores da ira, mas nós não, mas eu não. No caso, os judeus, naquele contexto. E nós precisamos enfatizar, né, quando nós olhamos para a Bíblia, que Paulo ele não condena o julgamento à luz das Escrituras. Ele não condena o julgamento à luz da reta justiça. Mas sim, ele condena o julgamento hipócrita. O julgamento daqueles que fazem aquilo que acusam, que fazem aquilo que criticam. Nós vemos que a questão de julgar segundo a reta justiça é um princípio bíblico. Nós vemos em João capítulo 7, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E nós vemos ao longo da Bíblia vários ordenamentos para que nós nos levantemos, sempre analisando, sempre julgando as coisas segundo a palavra de Deus, buscando, obviamente, viver em santidade, buscar viver em obediência, mas compreendendo que nós devemos julgar tudo segundo a reta justiça. Vou dar uma passagem rápida aqui sobre alguns versículos que falam sobre isso. Primeiro, nós devemos julgar todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Devemos julgar o pecado na igreja. Por que que eu tenho que julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro. Ele não está falando aqui, irmãos e irmãos, sobre uma situação de apontar
o erro dos outros, mas de enfatizar a existência do pecado enquanto ser humano. Todos nós pecamos e todos nós devemos zelar pela palavra de Deus. Nós devemos apontar no sentido de julgar aqueles que pregam um falso evangelho. Em Gálatas, no capítulo 1, nós vemos: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, o Senhor Jesus, ele nos chama para um zelo da palavra e para uma obediência. Não que ele precise de defesa, mas que a palavra de Deus não seja negociada em nenhum momento. Há uma continuidade nesse sentido, sobre as obras das trevas, perdão. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Então, em todo o tempo, o Senhor Jesus está nos ensinando a não vivermos no pecado. Precisamos nos lembrar, né, da parábola da trave e do cisco, mas que em todo o tempo nós possamos compreender que não devemos julgar se nós praticamos o mesmo pecado ou erro, pois do contrário seríamos hipócritas. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Nós vemos aqui que este homem que Paulo endereça, né, essa parte do texto, ele concorda que Deus é verdadeiro no seu julgamento. Isso é importante nós guardarmos. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra aqueles que praticam. Versículo 2. Tu, homens, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? No versículo 3, Paulo afirma que Deus irá julgar um dia a humanidade de acordo com as suas obras, atitudes, práticas e o viver, aqui e não de acordo com o que fala. Ou seja, os judeus se levantavam acusando, apontando o erro dos outros, mas Paulo enfatiza que o julgamento de Deus virá sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que nós fazemos, e não por um mero discurso religioso, como que os dos judeus se apropriaram. Pois as obras, elas evidenciam o verdadeiro estado do coração. De fato, nós podemos falar muitas coisas, mas aquilo que nós fazemos é o que de fato evidencia o que está dentro de nós. Portanto, se um moralista se levanta para acusar as obras de outros e faz as mesmas coisas que acusa, Deus julgará ambos com verdade. Da mesma forma, não haverá uma acepção, nesse caso do contexto. Não porque eles eram judeus, eles iriam receber um outro julgamento. Todo julgamento de Deus é firmado, é segundo a verdade, assim como nós vemos no versículo 2. 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? No versículo 4, o apóstolo Paulo, ele enfatiza que os judeus, eles nunca compreenderam a bondade de Deus para com Israel. Eles se apropriaram da religião de uma forma totalmente equivocada. A nação escolhida, a nação, né, que vem da descendência de Abraão, o pacto feito com ele, e que a partir deles viria o Salvador do mundo. Isso evidencia o caráter bondoso de Deus para com aquele povo. Deus foi extremamente bom e tolerante com o povo de Israel. Mas eles desprezaram essa bondade quando eles começaram a agir de acordo com os próprios entendimentos, com a própria interpretação daquilo que Deus deu a eles, que era a lei, ignorando aquilo que de fato Deus queria dizer. O que Deus queria dizer era para que eles fossem conduzidos ao arrependimento, para que eles vissem na lei que eles não eram homens capazes de cumprir a lei, e que por isso viria o Messias. Não é à toa que o Senhor Jesus, ele ordena a questão dos sacrifícios, apontando para o Messias, apontando que viria da descendência da mulher, que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Portanto, Paulo aqui enfatiza que os judeus, eles ignoraram a bondade de Deus. Eles não compreenderam a bondade, a graça que foi deles serem escolhidos como uma nação que iria abençoar as outras. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza no coração impetinente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Parando 5. Cada crítica feita por parte dos judeus às ações dos pagãos, toda aquela acusação, toda aquela forma de apontar o dedo, fazia com que aumentasse ainda mais o juízo de Deus sobre aqueles homens, porque eles estavam condenando aquilo que eles mesmos estavam fazendo. E a vontade de Deus era que eles se arrependessem. O Senhor é um Deus de graça. Mas o coração se endureceu e passou a condenar os outros, se achando livre do juízo, se achando, pelo fato de ser judeu, eles não iriam passar
eles iriam passar ilesos pelo grande dia, o que não é a verdade. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Vamos ler até o 11. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Paulo está falando aqui sobre o grande dia, o dia do juízo de Deus, o dia que nós não temos a capacidade de marcar no calendário, mas que certamente virá. E é chamado dessa forma, pois esse dia ele será o dia em que a ira plenamente será despejada sobre a humanidade. Por enquanto, nós vemos e nós experimentamos isso, que Deus ele permite sofrimento, dor, todos nós passamos por esse tipo de aflição, mas ele alivia com bênçãos, ele alivia com misericórdia, com algum tipo de conforto. Deus provê meios e formas de sanar o nosso sofrimento aqui na terra. Mas nesse grande dia, esse dia que nenhum de nós poderá escapar, a ira virá sem restrição nenhuma. E sobre toda a humanidade que escolheu negar a Cristo, que escolheu negar o próprio Deus. Naquele dia, nós vemos que o Senhor Jesus virá como grande juiz, pois a ele foi dado o direito de julgar. E nós precisamos nos questionar qual é a necessidade desse dia, né? O porquê isso ocorrerá. É preciso que a justiça de Deus seja demonstrada em plenitude, com a devida separação daqueles que são eleitos, daqueles que são salvos e justificados na obra de Cristo, e daqueles que são cegos e permaneceram em suas cegueiras, entregues em desobediência a Deus. Ou seja, é importante que esse dia venha para que Deus, enquanto juiz, exerça em plenitude a sua justiça e separe o joio do trigo, e separe o teu povo daqueles que irão perecer debaixo de condenação. No versículo 6, nós vemos que o critério de Deus será o procedimento, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, o critério que Deus utilizará nesse grande dia, no dia do juízo, são as obras que nós fizemos enquanto aqui estivemos. Ou seja, aquilo que faço, aquilo que penso, as minhas decisões, as minhas atitudes, escolhas, pelo que eu estou vivendo, como eu trato as pessoas, como eu trato as coisas desse mundo. Deus retribuirá a nós tudo em relação a isso. E aí ele separará aqueles que viveram segundo a vontade dele e debaixo da obra de Cristo, daqueles que tiveram o perdão do Senhor. E nós vemos no versículo 7 que nós só teremos dois grupos. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, nós teremos vida eterna, glória, honra e paz para um grupo, para aqueles que gastaram a sua vida em conhecer a Deus, viver em comunhão com Deus, viver em comunhão com o Eterno, e que viveram a sua vida no ápice, sem pecado, sem angústia, sem dor, em plena paz. É isso que eles irão ter, é isso que nós cremos que teremos enquanto igreja. Mas nós vimos no verso 8 que haverá o segundo grupo. E esse grupo, ele receberá a indignação de Deus. Ele receberá angústia interminável, desespero, ranger de dentes, tribulação. Nós vemos, mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Portanto, meus irmãos, é ou céu ou inferno, ou vida eterna ou ira eterna. Nós precisamos compreender que não haverá um espaço, né, como algumas religiões dizem, de purgatório, e um momento em que você pode, de repente, se justificar, ou passar por um sofrimento passageiro e depois ter um momento de gozo e de alegria, não. Tudo será julgado no grande dia, de acordo com o que nós fizemos aqui, e só haverá dois destinos, ou céu ou inferno, ou vida eterna, ou ira eterna. E uma vez pronunciado esse juízo, não haverá volta. A partir da sentença do Senhor Jesus em relação a isso, não haverá outra chance. E nós devemos encarar esse grande dia, que é real, que é palpável, que virá, com um assunto mais sério das nossas vidas.
Porque todos nós temos um destino eterno, todas as pessoas aí fora possuem um destino eterno, e muitas delas estão caminhando para viverem eternamente debaixo da ira de Deus, por escolherem por conta própria, viverem em desobediência, viverem contra Deus. Então, que de alguma forma nós nos levantemos pregando o Evangelho, alertando essas pessoas que esse dia é real e que ele virá. Podemos, de fato, ter muitas preocupações nesse mundo, mas nós precisamos sempre nos lembrar que nenhuma delas é mais importante do que isso. E que nós devemos viver com um senso de eternidade, todos os dias, né? Portanto, quando o apóstolo Paulo ele aponta para as obras como critério a ser utilizado no grande dia, ele não está se contradizendo, porque a salvação ela vem pela fé e não por obras. Nós precisamos sempre nos lembrar isso. Quem faz a obra é Cristo. Quem fez a obra na cruz foi Cristo. Mas a fé que salva, ela gera boas obras. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, ele não está contradizendo o que Tiago fala, mas ele está dizendo a mesma coisa, que aquele que tem fé, ele pratica boas obras, e por isso esse será o critério a ser utilizado por Deus. A fé que salva, ela muda a nossa vida, ela muda as nossas condutas, ela muda a nossa motivação, e isso nós devemos buscar sempre ter. Versículo 7. Versículo 10. Glória, porém, e honra, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. A diferença entre os dois grupos é que a vida desse primeiro grupo era orientada segundo a Deus e a do segundo grupo era uma vida debaixo de desobediência, vivendo distante do Senhor. E o Senhor retribuirá isso. Portanto, nós precisamos nos voltar para algumas aplicações basilares da fé. Nós temos crido no Senhor de todo o nosso coração. Nós cremos que Cristo é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós reconhecemos que somos pecadores e que nós quebramos a lei de Deus. E que se Deus derramasse a ira dele sobre nós, ele estaria sendo justo. Ele estaria exercendo justiça. Se nós cremos na vida eterna, se nós buscamos as coisas eternas, as coisas do alto, são questões que nós já conhecemos, né? Desde a nossa conversão, provavelmente, mas que todos os dias nós precisamos nos voltar. Porque são questões basilares e que devem nortear a forma como nós vivemos. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Aqui é importante a gente fazer uma pausa, porque nós precisamos nos voltar para os atributos de Deus. Ele é santo, ele é criador de todas as coisas, ele é imutável, ele é onipresente, onisciente, ele é justo em todos os caminhos. E por que é importante nós nos voltarmos a isso? Esse Deus, ele tem uma vontade, e ele expressou a sua vontade através da lei. Ele expressou a sua vontade através dos 10 mandamentos dados a Moisés. E nessa lei, ele traçou ordenamentos e direcionamentos sobre como ele queria que nós vivêssemos aqui na Terra. Como o homem deveria, de certa forma, viver. E isso, de certa forma, é a expressão de quem Deus é. Porque nós vemos que através da lei há santidade, há amor, há misericórdia. Ou seja, há tudo aquilo que o próprio Deus é. E, portanto, a lei será utilizada de base para o juízo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando no versículo 12. E a questão, se nós pararmos para pensar no contexto histórico, é que alguns povos receberam essa lei de forma... Ou melhor, alguns povos receberam essa lei de forma específica, mas não direta, não de forma clara, porque foi dada ao povo de Israel. E outras nações não tiveram acesso à lei com tanta clareza como Israel. E aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele enfatiza que o pagão ele será julgado sem a lei de Moisés. E todos com a lei pecaram. Judeus será pela lei o judeu será pela lei dada a Moisés. O que o apóstolo Paulo está enfatizando é que Deus julgará cada um segundo a luz que recebeu, segundo o conhecimento que ele deu. Os pagãos, eles não tiveram acesso à lei conforme os judeus, mas eles serão julgados segundo o próprio conhecimento, segundo a própria luz que ele recebeu. Por isso ele diz, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. É importante a gente voltar para o capítulo 1, no versículo 20, que diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, não há desculpa para aqueles homens que não
são da descendência de Israel, que não conheceram a lei em plenitude. Por quê? Porque o conhecimento da vontade de Deus está desde a criação. Nós vemos o caráter de Deus em tudo. Portanto, esses homens eles também são indesculpáveis. Todos pecaram. No versículo 32 do capítulo 1 ele diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aquelas que praticam. Portanto, Deus julgará segundo a consciência da pessoa, segundo a própria luz que recebeu, não julgando por aquilo que ela desconhecia, diferente do caso do judeu. A questão é que em ambos os casos, nem o gentio nem o judeu vivem de acordo com a luz que receberam. E por isso nós temos a graça de Deus. Nenhum homem teria a capacidade de viver em obediência à lei. E por isso o Senhor Jesus enviou o seu Filho para nos salvar. Versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os judeus, eles se gloriavam por terem recebido a lei. E a lei era lida todo sábado na sinagoga. Eles se reuniam e a lei era lida em voz alta e depois explicada. E Paulo, ele enfatiza aqui que o ouvir é importante. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Mas ela também deve ser praticada. Ouvir por si só não gerava mudança na vida daquelas pessoas. E ainda que existisse essa pessoa que pratica todos os mandamentos sem erro, aí sim ele seria salvo. Paulo aqui está criando um cenário hipotético porque os judeus acreditavam que eles praticavam as obras da lei e que por isso eles eram salvos. Mas Paulo está enfatizando, ainda que existisse um homem dentre nós que praticasse e fizesse tudo, aí sim ele seria salvo. Mas nenhum de nós temos essa capacidade. E por isso nós precisamos de um Salvador. Trazendo para os nossos dias, o fato de ouvirmos a palavra, estarmos em todos os cultos, não nos coloca em vantagem alguma, se nós simplesmente só ouvimos e não praticamos. Na verdade, isso só aumenta a nossa responsabilidade, pois nós seremos julgados de acordo com a luz que recebemos. E quanto mais conhecimento da vontade de Deus nós temos, maior a responsabilidade que temos em relação àquilo que fazemos. Ouvir a lei de Deus, não significa nada se não houver prática. Nós vemos que o 14:15, não sei na Bíblia de vocês se está entre parênteses, mas tá não? Mas vamos lá. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O 14:15 é uma espécie de parênteses explicativos do que ele falou no versículo 13. Todas as pessoas, elas possuem algo intuitivo daquilo que é certo e daquilo que é errado. É como se todos nós nascêssemos com uma bússola moral. Somos criaturas de Deus e Deus, ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, até aquelas nações que não compreendem nada, o cristianismo, elas possuem algum tipo de padrão moral. Eles possuem algum tipo de virtude, de bondade, ou de senso de bondade, de julgamento das coisas erradas, de ajudar o próximo. Pois Deus, ele imprimiu isso em nosso coração a partir do momento que ele nos criou a sua imagem e semelhança. E ele está explicando isso como uma forma de dizer, não é justificável o fato de vocês não conhecerem a lei. Todos vocês têm algum tipo de noção e de senso daquilo que é justo, daquilo que não é, daquilo que é certo e daquilo que não é. E a partir do versículo 16, nós vemos que ele vai voltar para a questão do juízo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Ele traz aqui alguns pontos. Primeiro, nós seremos julgados por Jesus Cristo. E por quê? Para que, de alguma forma, a raça humana não tente argumentar, nós estamos sendo julgados por anjos, ou nós estamos sendo julgados por Deus, que é um espírito, que não sabe como. Mas aí, o Senhor Jesus, aí Paulo enfatiza que nós seremos julgados pelo Senhor Jesus, ou seja, por alguém que passou por aquilo, experimentou em si mesmo o que é ser homem, o que é ser parte da raça humana. Será um de nós que irá nos julgar. Nós cremos que o Senhor Jesus é 100% Deus e 100% homem. Nós vemos também que o Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo enfatiza, que diante do Senhor Jesus, tudo que está oculto será revelado. Isso mostra que não apenas que aquilo que nós fazemos diante das pessoas será levado em consideração, mas também aquilo que está oculto, as intenções do nosso coração, aquilo que nós fazemos quando ninguém nos vê. Um terceiro ponto, os que praticam a lei serão justificados e os que não praticam serão condenados.
aqui volta para a questão da fé, né? Aquele que crê, pratica as boas obras. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Versículo 17. Vamos ler agora até o 24, aí depois a gente volta. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, que conheces a tua vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido do que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da vontade. Tu, pois, que ensinas ao outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quando Deus revelou a lei aos homens no Antigo Testamento, aquele judeu que de fato compreendeu o que Deus estava fazendo, sabia que ele não era capaz de obedecer em plenitude à lei. E que ele deveria se apropriar das promessas de Deus, aguardando o Messias, aguardando aquele que de fato ia ser o nosso Redentor. Nunca ninguém se salvou por obediência à lei. Temos o costume de falar que a lei é do Antigo Testamento e a graça é do Novo Testamento. Mas nós vemos aqui que a graça é no Antigo e no Novo. Nenhum homem foi salvo por meio das obras e por obediência à lei. O problema é que os judeus eles persistiam na ideia de que a salvação pertencia somente a eles, pois foram eles que receberam a lei de Deus. Mas aí nós precisamos nos lembrar da parábola do filho pródigo. A forma como o filho mais velho ficou irado pelo pai ter recebido com tanta alegria aquele filho que havia ido embora, aquele filho que havia pedido a sua herança. E como ele se indigna em receber aquele pecador miserável. E esse é um cenário que o Senhor Jesus utilizou através da parábola para apontar o judeu. E aqui Paulo enfatiza esse discurso. Que eles se apropriavam da lei e por serem da descendência de Abraão, achavam que eram os únicos dignos de receberem a salvação. E nós vemos que Paulo, ele no versículo 17, 18 e 19, ele mostrou os privilégios que, de certa forma, Deus deu aos judeus. No 17 nós vemos que os judeus, eles se gloriavam pelo fato de serem judeus. E eles também descansavam na lei como se essa fosse a garantia da salvação, como se eles fossem um povo à parte, um povo especial. No 18, nós vemos que, de fato, os judeus conheciam a vontade de Deus, pois ela foi revelada por meio da lei. Ou seja, eles sabiam aquilo que era certo e aquilo que era errado. Nós vemos no 18, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. 19, os judeus, de fato, eles receberam a luz de Deus. Eles receberam uma missão de serem guia para os demais povos, que estavam, de fato, em trevas. No 20, quando ele fala aqui sobre instrutor de ignorantes, é que eram os outros povos pagãos. O povo de Israel recebeu a verdade e recebeu como missão ensiná-los. Mas o Senhor Jesus, o próprio Deus, quando deu essa ordenança, deu para que fosse feito de forma humilde. Mas nós vemos que a coisa não foi feita dessa forma. Eles se utilizavam disso para se sentirem superiores, para se sentirem melhores do que os outros. E no 21, nós vemos que a denúncia do apóstolo Paulo é sobre o autoexame. É para que nós possamos primeiro tirar a trave do nosso olho, para que depois a gente venha falar sobre o cisco no olho do irmão. 21. Tu, porém, que ensinas ao outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. 22. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Nós não sabemos o motivo de Paulo ter escolhido esses 3 pecados em específico. Tendo em vista que no capítulo 1, ele discorreu uma grande lista de práticas a serem condenadas e não feitas por cristãos. Mas, de alguma forma, ele escolheu essas 3 e estudando, eu vi que podem ter alguns motivos pelo fato de ele ter escolhido. Primeiro, alguns dos judeus, eles tinham o costume de tirar vantagem quando faziam negociações com os gentios, justamente por essa mentalidade de se acharem superiores. E por isso que ele fala, age com desonestidade e fala que é proibido furtar. Ele está aqui condenando a prática dos judeus. Adultério
também era algo comum entre os judeus. O terceiro, o judeu ele condenava os cultos pagãos, pois eram cheios de esculturas, né, cheios de ouro, de pedras preciosas, né, utensílios a serem utilizados. Mas todas as vezes em que ocorria uma guerra e o povo de Israel saía vencedor, eles iam nos templos e roubavam todas aquelas pedras preciosas, tudo aquilo. Então Paulo está condenando a hipocrisia. O fato deles falarem uma coisa, mas agirem de forma diferente. Por isso que ele fala aqui, abomina os ídolos e lhes rouba os templos. Ou seja, vocês condenam, mas fazem. No 24, Paulo termina. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa. Ou seja, os gentios eles olhavam com desprezo para os judeus. E infelizmente isso nós vemos nos dias de hoje. Muitas vezes nós vemos cristãos com um testemunho que gera desprezo por parte das pessoas do mundo. No fato de que muitas vezes as pessoas vão para a igreja, mas o seu testemunho, a forma como vivem, não condizem com aquilo que a palavra de Deus quer. E isso precisa, né, gerar em nós um autoexame para que possamos sempre estar pensando sobre as nossas condutas. Lembrando que as nossas ações, o nosso procedimento, fala muito mais do que qualquer palavra e qualquer atitude externa. Versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a lei, a letra e a circuncisão és transgressor da lei. 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é incircuncisão a que é somente a carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A circuncisão, como nós sabemos no Antigo Testamento, era uma marca de Abraão e seus descendentes, como um sinal da aliança de Deus e como um sinal da fé de Abraão naquilo que Deus prometeu a ele, como um objetivo de identificar qual era o povo hebreu. E o significado disso era uma vida de submissão ao Senhor, uma vida de obediência ao Senhor. Portanto, nós vemos isso em Deuteronômio 10:16. Circuncidai o vosso coração, ou seja, a circuncisão é a marca daquilo que Deus quer para o homem. Por isso, é muito comum nós vemos ao longo das Escrituras os profetas se referindo aos desobedientes como incircuncisos, ou seja, como aqueles que não vivem em obediência a Deus. E na época de Jesus, e também na época de Paulo, o judeu ele já havia esquecido desse símbolo como um sinal de obediência. E eles viam aquilo ali como uma marca apenas de apontarem que eles são o povo escolhido de Deus, que eles são o eleito, só por aquela marca exterior no corpo. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo é que a circuncisão não salva. E a segunda coisa é que quem é o verdadeiro judeu? Ele fala no versículo 25 que a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, ele está falando que o verdadeiro circunciso, aquele que verdadeiramente tem a marca de ser o salvo, de pertencer ao povo de Deus, é aquele que obedece, é aquele que vive em obediência ao Senhor. A circuncisão não vale de nada se eles não crerem no Messias. Ser filho de Abraão, enquanto eles judeus, não valia de nada. A religiosidade deles não valia de nada. Ou seja, eles estavam sendo equivalentes aos incircuncisos. Eles estavam na mesma situação do que os pagãos, debaixo da ira de Deus. No 27 nós vemos que sem Cristo, essa religiosidade deles não valia de nada. Vamos ler novamente. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti. Ou seja, ele está falando aqui, vocês que são circuncisos, né, no seu próprio corpo, não vale de nada isso. Se vocês não foram circuncisados no coração. Se o coração de vocês não foi transformado e vocês não vivem de forma obediente ao Senhor. Ele fala que aquilo que é judeu para Deus é aquele que vive no padrão estabelecido por Deus. E não necessariamente aquele que vem da descendência de Abraão.
Quando nós vemos o significado da palavra circuncisão, ela significa cortar ao redor. Ou seja, ela representa Deus arrancar a casca da incredulidade, a operação que é feita no coração. Nós vemos no versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Paulo está enfatizando aqui que algo feito no nosso corpo, ele não enfatiza que nós somos povo de Deus, mas a verdadeira circuncisão é aquela feita no coração, é a forma como nós vivemos. Ele termina o versículo falando, e não segundo a letra, no espírito e não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ele está falando isso, pois o termo judeu ele vem da tribo de Judá, e Judá significa louvor. Nós vemos lá em Gênesis 29. Engravidou ainda outra vez Lia, esposa de Jacó. E quando deu a luz a outro filho, disse, desta vez louvarei o Senhor. E assim deu-lhe o nome de Judá. Ou seja, Paulo está falando que o louvor não é o que procede do homem. Não é porque é da descendência de Abraão. Mas o verdadeiro louvor vem de Deus. Portanto, não é porque vem de uma raça, mas sim é caracterizado a partir daquele que tem um coração verdadeiramente convertido, verdadeiramente transformado. Portanto, o povo de Deus é aquele que possui no seu coração a marca de obediência e é aquele que crê verdadeiramente em Cristo. Deus tem um povo eleito, que inclui judeus, que inclui gentios, mas que parte do princípio de que é necessário crer na obra de Cristo Jesus, verdadeiramente. E, portanto, meus irmãos, que nós possamos compreender que aquilo que genuinamente importa é uma vida transformada por Deus.